Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje é dia 13 de junho de 2025, é uma sexta-feira. Hoje a gente recorda Santo Antônio de Pádua, um dos três grandes santos que a igreja celebra aqui no Brasil neste mês junino, né? Santo Antônio, São Pedro e São João. Que nós possamos realmente olhar para esse grande santo que tinha o nome de Fernando, português ele, que depois se tornou franciscano, e ele tinha o poder da bilocação e também evangelizou os peixes, né? Falava os peixes para os pássaros, e então ele estava ali anunciando sempre a graça e o reino de Deus. Vamos fazer um momento de entrega. Recolha-se diante de Deus. Pense nesses grandes personagens, esses grandes santos, esses grandes homens. Um homem culto, um homem sábio, que deixou tudo o que ele tinha para servir a Deus. Deus não cansa de nos chamar. Deus não se cansa de nos dar essa condição de sermos seus discípulos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja sendo chamado neste momento para servir a Deus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude? Faça um silêncio interior para ouvir a voz de Deus. E diga para Ele: fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva, escuta. Invoca o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos ler Tobias, capítulo 4, versos 18, 19a, que diz o seguinte: procure aconselhar-se com pessoas sensatas e nunca despreze um conselho útil. Bendiga ao Senhor Deus em todas as circunstâncias. Peça que Ele guie você em todos os caminhos e que Ele faça você ter sucesso em todas as iniciativas e projetos. Ali é o conselho do pai de Tobias, Tobi, que mandou seu filho ir buscar a parte que dependia do seu parente, que eles tinham feito um contrato, mas também pede para que Tobias seja um homem sensato, um homem correto, que saiba escutar a todos, que não tome nenhuma decisão precipitada, que acalme o coração, que ouça a palavra de Deus e que se coloque sempre a serviço dele, com fé, com esperança e com amor. Vamos pedir então que nós também tenhamos a mesma condição, a mesma atitude, o mesmo comportamento que Tobi passa para o seu filho Tobias. Tobi pede para que o filho seja um exemplo, assim como ele foi, como ele seguiu a Deus e serviu a Deus de todo o coração. Que nós possamos perceber isto. Sirva a Deus de coração. Se seu pai e sua mãe são um exemplo para você, siga esse exemplo, siga esse testemunho de fé, de esperança e de amor. E mais ainda, leve o nome dele a todos os corações. Quem acompanhou Tobias foi o anjo Rafael, aquele que cura, aquele que mandou ele pegar um peixe grande, tirar as suas vísceras, preparar o remédio para o seu pai,
que ele estava cego, pudesse enxergar, e também um remédio para expulsar o demônio que estava com a sua pretendente, a Sara, que ela fosse libertada das ciladas do demônio. Precisamos então permitir que o anjo Rafael venha nos conduzir e que nós possamos tomar as decisões corretas. Pedir que o Senhor nos guie para caminhos corretos e santos e justos, que não trilhemos os caminhos errados e que estejamos atentos para não nos ferir, porque o inimigo, o demônio, ele vem com suas ciladas, ele quer nos afastar, mas se coloque diante de Deus. E para concluir, como eu já disse, vamos rezar para os nossos irmãos da Eslováquia. Pedir a Deus Pai que esteja com eles. Hoje nós estamos pedindo que os nossos irmãos eslovacos estejam sendo conduzidos pela graça do Espírito Santo. Ali também tem um grupo de católicos cristãos que sejam conduzidos pelo amor de Deus. Que saia dali toda a divisão, toda a competição. Que haja o respeito, o amor e a dignidade para com todos. Que eles também sejam peregrinos de esperança, buscando a graça e o reino de Deus. Boa oração, bom encontro com Deus, boa espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem com todos.